gente! Hoje eu quero falar sobre a autossabotagem. Quem nunca, esteve numa situação de autossabotagem? Gosto sempre de afirmar, isso eu gosto de afirmar. Não tem como a gente eliminar certos afetos, certos sofrimentos e angústia. Isso faz parte da nossa humanidade. Mas é muito importante que a gente saiba lidar com essas situações que nos implicam no nosso cotidiano. E eu quero começar essa reflexão da autossabotagem com uma frase muito pertinente de Freud, que ele diz: é possível que as pessoas sofram à medida que se sentem arruinadas pelo êxito. Ele já observava em 1900, na sua clínica psicanalítica, que as pessoas tendiam a fracassar quando triunfavam. Me conta se você já se sentiu assim. Você conquistou algo, lutou para conquistar e quando conquistou, não sabe o que fazer, se sente perdido, em dúvida, se colocando numa posição de inferioridade. Quem nunca passou por isso? É muito importante a gente observar se a gente está num ciclo repetitivo de autossabotagem. Eu não quero trazer receitas prontas, mas algo para a gente refletir. Muitas vezes, esses processos ocorrem inconsciente. Você já parou para pensar que a sua autossabotagem ou a minha autossabotagem, ela pode ser uma medida de resistência? Eu estou resistindo porque de fato aquilo que eu estou almejando ou triunfando não era aquilo que eu queria. Vou exemplificar. Lutei minha vida toda dentro de uma empresa, conquistei uma coordenação. Chega nessa coordenação, eu procrastino para fazer as atividades, eu não estudo, eu fico com medo, desse reconhecimento, eu começo a me sabotar. E é interessante a gente entender essa questão da autossabotagem, porque parece que a gente vive numa guerra. E o sabotador, ele nessa guerra vem por trás, na surdina, joga ali uma bomba e sai correndo, Eu usei esse exemplo de Christian Duncan, que ele coloca aí numas falas dele, numa palestra que eu gosto muito. Então, esses processos são muito inconscientes, mas a gente precisa muitas vezes tomar consciência do porquê que a gente está sabotando e o que eu tenho a ver com isso. Também é interessante pensar que quando a gente está nesse processo, parece que a culpa nos arruína o tempo todo, Essa culpa insiste em ficar nesse processo. Você sabia que muitas vezes há uma satisfação nessa punição? Não é de graça que se culpabiliza-se, Então parece que há um gozo, como diz Lacan, uma satisfação. E por que muitas vezes há essa culpa? Porque justamente não se está prestando atenção sobre os seus desejos. De novo, aquela questão norteadora. Será que eu quero aquilo que eu desejo? Muitas vezes eu estou nessa posição alta de coordenação, mas não estou conseguindo lidar com isso, porque inconsciente eu estou resistindo a um desejo que me foi imposto, que eu deveria ser assim, ou talvez eu me sinta na obrigação de não estar nessa posição, porque talvez as minhas figuras de autoridade, as primeiras que a gente lida, papai e mamãe, talvez não são sucedidos na carreira. Isso são suposições, mas que nos fazem refletir muito sobre essa questão da autossabotagem, A gente sabe que é muito angustiante a gente cumprir os nossos desejos, mas mais angustiante ainda é a gente cumprir o desejo do outro. Então, algo para a gente perceber. Será que eu estou me autossabotando naquilo que eu tanto almejei? Porque talvez aquilo que eu almejo não é o meu desejo, é o desejo do outro? Algo para a gente perceber. Quando não é o meu desejo, eu vou sofrer. E algo para finalizar que eu quero compartilhar com você: muitas vezes o autossabotador, ele vai ter muita baixa autoestima. Então ele vai percebendo que ele procrastina, ele fica com esse sentimento de inferioridade
atenção, precisa aí perceber essa culpa, né, tóxica que vem deixando ele para baixo, né, essa questão do sentimento de inferioridade que afeta diretamente a autoestima e reforçar tudo isso para lidar melhor com essa questão da autossabotagem. E é claro, na análise pessoal você tem essa oportunidade de se colocar, de se ouvir, de fortalecer a sua autoestima e de se reconhecer nesse processo. Era isso então que eu queria compartilhar sobre a autossabotagem. Se você tem alguma dúvida, deixa aí no direct para mim ou deixa aqui nos comentários, e é um grande prazer compartilhar daquilo que me atravessa e que atravessa qualquer ser humano. Quem nunca se sabotou? Um grande abraço a todos e até mais.